A Companhia Radiofônica de Teatro e Outras Coisas apresenta. Olá! A história de hoje é A Flor de Alfazema. Era uma vez uma mocinha muito bonita, muito bondosa, que morava com seu pai. Ela era órfã de mãe. A mãe dela já tinha morrido há algum tempo e o pai dela, então, se sentindo solitário, se casou com uma outra mulher que já tinha 2 filhas. É claro que a madrasta não tratava a mocinha da mesma forma que tratava as próprias filhas. Fazia a mocinha trabalhar muito, nunca dava a ela as mesmas coisas que dava às próprias filhas. E a mocinha então ficou muito triste, achou que a vida dela lá não estava muito bem, o pai dela viajava demais, era comerciante, ficava muito tempo fora de casa. Dessa maneira, ela resolveu ir morar com uma velha tia que vivia numa cabana lá no meio da floresta. Essa tia tinha inclusive uma certa fama de bruxa. E lá ela passou a ter uma vida feliz. Certo dia, o pai da mocinha ia fazer uma viagem para muito longe e resolveu trazer um presente especial para todas as mulheres da família. Chegou para sua nova esposa, perguntou o que ela gostaria e ela pediu um vestido de seda muito luxuoso. Para as 2 filhas da nova esposa, ele combinou trazer um par de brincos e um anel de pedras preciosas. E assim, ele foi até lá ao meio da floresta e perguntou para a própria filha o que ela gostaria de presente que ele trouxesse depois de uma viagem tão longa. Aconselhada pela velha tia, a tal que tinha fama de bruxa, ela pediu um saquinho de sementes de flor de alfazema. O pai estranhou muito. Mas só isso? Eu posso trazer coisas luxuosas, posso trazer o que você quiser. Mas não, ela insistiu que gostaria só daquele saquinho de sementes de flor de alfazema, mas teriam que ser compradas de um certo comerciante que vivia ali naquela aldeia para onde ele ia. Muito bem. Ele foi, demorou um tempo fora de casa e ao voltar ele trouxe todos os presentes como combinado. Um vestido de seda muito rico, um anel de pedras preciosas para uma das enteadas, um par de brincos riquíssimos para outra e foi lá no meio da floresta, na tal cabana, entregar as sementinhas de flor de alfazema para sua filha. Ela ficou muito feliz, abraçou o pai, agradeceu o presente e ele foi embora. A tia falou o seguinte para ela: você planta essas sementes de flor de alfazema nesse vaso aqui que eu estou te dando e coloque na janela do seu quarto. Quando o relógio da torre lá da igreja bater a meia-noite, ao tocar da 12ª badalada, você chega no peitoril da janela e diga o seguinte versinho: príncipe, príncipe meu, venha já, que as flores de alfazema já floresceram. Ela achou aquilo muito estranho, mas obedeceu. Plantou as sementes de alfazema no vaso, colocou no peitoril da janela e anoiteceu. Quando chegou perto da meia-noite, ela acordou, chegou no peitoril da janela e disse o versinho: príncipe, príncipe meu, venha, que a flor de alfazema já floresceu. De repente, lá de longe veio voando um passarinho. Voou, 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 pousou ali no vaso e as flores todas brotaram, como mágica. De repente, o passarinho deu uma revirada na terra do vaso e se transformou num príncipe muito bonito.
Ela se apaixonou à primeira vista e o príncipe por ela também. Passaram toda a noite conversando, trocando juras de amor. E quando o primeiro raio de sol surgiu, ele imediatamente se transformou de novo num passarinho e saiu voando. Ah, que decepção! Ela contou tudo para a tia no dia seguinte e foi uma grande surpresa quando ela foi mostrar para a tia as flores todas brotadas. Ali debaixo delas havia um saquinho com moedas de ouro. Que coisa mais misteriosa! Ela pegou o ouro, entregou à tia e a tia então começou a comprar coisas muito boas para elas duas. Comprou boa comida, boas roupas para a sobrinha. E isso se repetiu durante várias e várias noites. Quando o sino da igreja tocava a 12ª badalada, ela durante uma semana inteira chegava à janela e encontrava o seu príncipe encantado. E ele sempre deixava aquele saquinho com moedas de ouro. E a vida dela e da tia prosperou. Arrumaram a casa, tinham boa comida, boas roupas. E nisso, a madrasta ficou sabendo. A madrasta era uma pessoa muito malvada. Tudo que ela não queria é que a moça tivesse uma boa vida. A madrasta chamou a filha mais nova e falou: olha, você vai lá na casa da sua meia-irmã e veja o que está acontecendo. Eu não admito que ela tenha uma vida tão boa. Então, foi o feito. A menina foi lá, dormiu com a irmã, passou a noite inteira e não viu nada. Quando ela voltou para casa na manhã seguinte, a madrasta da mocinha ficou furiosa. Mas como você vai para lá e não descobre o que está acontecendo? Não admito. E falou com a outra filha: essa noite é você que vai. Mas faça o seguinte, finja que está dormindo. Certamente toda essa coisa acontece de madrugada. A filha mais velha então, a tal que tinha ganho os brincos, foi até a cabana no meio da floresta, disse que estava com muita saudade da irmã, fez aquela festa toda, chegou à noite, foram dormir. E ela fingiu que estava dormindo. Ficou com um olho aberto e o outro fechado. E viu tudo. Viu quando a mocinha chegou na janela à meia-noite, chamou o príncipe, ele veio sob forma de passarinho, mexeu na terra, se transformou no príncipe, passaram a noite conversando e no primeiro raio de sol, lá se transformou ele novamente em príncipe e foi embora. A menina voltou para casa e contou tudo. A madrasta ficou furiosa. Mas como? Um príncipe? Mas são vocês que merecem um príncipe? Eu vou dar um jeito de descobrir como fazer. Pensou e falou: ah, já sei. Volte lá e a instrução é a seguinte. Você vai dizer que perdeu um dos seus brincos debaixo da cama. Assim que a sua meia-irmã dormir, você vai pegar essas navalhas afiadas, vai esconder nas flores de alfazema e eu quero ver se ela vai ter a felicidade de se casar com um príncipe. A segunda filha da madrasta, então, foi até a cabana no meio da floresta. Chegando lá, disse que havia perdido um dos brincos embaixo da cama. E quando a mocinha pegou no sono, antes de acordar à meia-noite para se encontrar com seu príncipe encantado, a outra menina escondeu as navalhas afiadas no meio das flores de alfazema. Quando chegou a meia-noite, que o passarinho veio voando e remexeu na terra, ele se cortou inteiro. Ele ficou todo machucado, se transformou no príncipe, mas acontece que o príncipe estava todo ferido, todo cheio de sangue. Quando a mocinha viu, ela ficou desesperada. Mas o que aconteceu? Ele falou: a culpa foi sua. Você me feriu de morte. Nunca mais quero saber de você. Se transformou novamente no passarinho e saiu voando. A moça ficou desesperada. Ela não sabia muito bem o que tinha acontecido, mas nesse instante, todas as flores de alfazema caíram e ficou só aquele galho seco. Nisso, ela viu as navalhas que a irmã tinha escondido na terra.
Ela ficou muito, muito triste, desesperada por ter perdido seu amor. A tia então falou: não, não se preocupe porque isso tem uma solução. Nós vamos fazer o seguinte, você vai se disfarçar de médico. Eu vou dar a você esse unguento, uma poção e essa pena mágica. Você vai andar 3 dias e 3 noites nessa estrada e vai andar e nisso você vai chegar no palácio onde mora esse príncipe. Eu conheço muito bem a história dele. Chegando lá, você se apresenta como médico e diz que tem uma solução perfeita para curar as feridas do príncipe. Mas tem o seguinte, você não pode aceitar nada, nem uma moedinha, nem um centavo como recompensa. Quando eles quiserem te recompensar, chegue para o príncipe e diga o seguinte: nunca se esqueça de todo o bem que eu lhe fiz. A mocinha então se disfarçou de médico, colocou um capuz cobrindo o rosto, uma barba falsa, uma grande capa e, munida do unguento e da pena mágica, andou 3 dias e 3 noites até chegar no palácio onde morava o príncipe. Quando ela chegou lá, todos os médicos daquele reino já haviam tentado curar o príncipe, que se encontrava numa cama todo machucado, as feridas não fechavam. Era uma ferida de amor. Ela então disfarçou a voz e falou: eu sou um médico muito poderoso e tenho o remédio certo para curar as feridas de Sua Alteza. O rei e a rainha pais do príncipe deixaram e ela então, durante 3 dias, passou aquele unguento com a pena mágica em todas as feridas de amor do príncipe. Com o príncipe curado, o rei e a rainha tentaram cobrir a mocinha de ouro, tentaram dar como recompensa joias, pedras preciosas, muito ouro, mas ela disse que não. Ela tinha uma missão e tinha muitos doentes para curar, mas ela chegou para o príncipe e falou: nunca se esqueça de todo o bem que eu lhe fiz. E foi embora disfarçada de médico. Voltou para casa, andou de volta 3 dias e 3 noites, e chegando lá, a tia veio depressa, abraçou e falou: a mágica vai dar certo. Venha ver o vaso de flores de alfazema na sua janela. Quando ela chegou lá, o vaso estava novamente todo florido. Na 12ª badalada da meia-noite, ela chegou no peitoril da janela e falou: príncipe, príncipe meu, venha, que a flor de alfazema já floresceu. E veio então o passarinho voando, voando, pousou no vaso de flores de alfazema e imediatamente se transformou no príncipe. Ele puxou da espada e falou: traidora, você me machucou, você me feriu de morte, eu nunca mais quero ver sua cara na vida. Ela virou para ele e falou: nunca se esqueça de todo o bem que eu lhe fiz. Nesse instante, ele percebeu que ela estava disfarçada de médico, que tinha sido ela quem tinha curado ele. Ela conseguiu explicar tudo, todas as malvadezas que a madrasta havia feito por vingança, porque não permitia que ela fosse feliz. Ele entendeu tudo, eles se casaram, a mocinha levou seu pai e sua tia para morarem lá no castelo onde morava o príncipe e foi um final muito feliz. Casaram, tiveram filhos lindos e foram felizes para sempre. E entrou por uma porta e saiu pela outra, e quem quiser, que conte outra. Até outra vez.